Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo a esse programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai fazer um tema muito interessante, um tema que é sobre o Consolador Prometido. Contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Uma alegria estar aqui no programa Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje para falar de um tema muito bacana e a gente fica muito feliz com a presença de vocês e agradece profundamente, né? Exatamente, Lara. Pessoal, é o seguinte, faço um convite para vocês se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e divulgar esse vídeo para que mais pessoas possam receber a luz, né, do nosso Consolador Prometido, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, divulgue esse vídeo, passe essa mensagem boa, a boa nova de Jesus para mais pessoas, porque divulgando você está levando luz nos corações das pessoas. Isso é o que uma das nossas missões aqui na Terra. É importante que a gente divulgar. E divulgando, a gente está divulgando, então, a palavra de Jesus, a palavra dos Espíritos Amigos, e vai ajudar bastante vocês aí a levar mais alegria, mais esperança na vida das pessoas. Lara, você pode falar um pouquinho para nós sobre o Consolador Prometido? Jefferson, tem uma frase do espírito Manuel Quintão, que está lá no livro O Espírito da Verdade, né? Psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, que ele diz assim: o Consolador é a onipresença de Jesus na Terra. E isso, gente, é de uma beleza profunda, né? Quando a gente lembra daquela passagem antes da crucificação de Jesus, né? Naquele momento ali da última ceia, em que ele está ali conversando com os apóstolos, né? Com os discípulos, e ele promete enviar outro consolador. E ele denomina este consolador que virá como Espírito de Verdade, né? Mas que esse consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse de fato mais madura, mais esclarecida, né? A gente pode recorrer lá ao Evangelho, né, de João 14, em que Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhecem. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Gente, é uma promessa que Jesus faz à humanidade, não só aos discípulos, né? Ele fala: olha, eu não vos deixarei órfãos, ou seja, eu vou voltar aqui, né? O Pai mandará aquele que vos consolará, ou seja, aquele que explicará de forma mais efetiva quando vocês estiverem prontos para compreender os ensinamentos que eu trouxe, né? Lá em João 14, 26, também Jesus diz assim: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E aí, gente, a gente realmente, né, pensa que o Consolador é uma promessa belíssima de Jesus a nós, humanidade que habita esse planeta, né? E o Espírito de Verdade veio, né? O Consolador veio como o Mestre nos prometeu, né? E o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Como Emmanuel diz, André Luiz diz, aliás, tem uma mensagem belíssima, né, no Livro dos Médiuns, que também está na Revista Espírita, que é assinada por Jesus. Kardec optou no Livro dos Médiuns por não colocar a assinatura de Jesus, porque naquela época o espiritismo estava sendo muitíssimo atacado e ele achou, como Kardec, né, gente? Ele era conhecido como o bom senso encarnado. Ele achou melhor não colocar o nome de Jesus, mas na Revista Espírita, todavia, ele explica que sim,
que quem assinou aquela mensagem foi Jesus e que ele não colocou, eles optaram por não colocar devido a essa condição de ataques que o espiritismo vinha sofrendo. E Kardec realmente era um bom senso encarnado, né? Então, a gente percebe que é, o mundo realmente, à época do Cristo, encarnado aqui entre nós, não estava maduro para compreender os seus ensinamentos. Tanto é assim que Jesus precisou falar através de parábolas, né? Trazendo para compreensão dos homens que estavam encarnados ali naquele momento os ensinamentos com aquelas ferramentas, aquelas figuras do dia a dia daqueles homens. Por isso que ele fala ali do trabalhador ali da última hora, da ovelha perdida, né? Porque eram coisas que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas, né? Agora, vejam, né? Jesus, esse espírito de imenso amor por nós, né? E a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? Nós somos espíritos falidos mesmo, né? Ainda estamos numa condição evolutiva inferior, precária. Claro que a gente já avançou muito, mas realmente falta muito ainda para a gente avançar. Não é à toa que nós ainda habitamos um planeta de provas e expiação. Claro, nós estamos aí no final da transição planetária, indo para planetas de regeneração, mas as coisas não mudam assim, né? Como num passe de mágica, né? É um processo e que a gente vai amadurecendo. Mas vejam o amor de Jesus que pede ao Criador que envie o Consolador para ensinar a todas as coisas e relembrar o que ele mesmo, Jesus, havia dito, né? Vale a leitura de uma reflexão que Kardec faz em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, item 3, Consolador Prometido, em que Kardec diz assim: se, pois, o Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Gente, Kardec era de uma lucidez, né? De uma inteligência, uma capacidade de raciocinar impressionante. Então, o Espiritismo ele vem explicar aquilo que Jesus só disse por parábolas. Porque realmente, como é que Jesus ia falar assim? Olha, vocês reencarnam continuamente. Não existia nem essa palavra naquela época. Como é que ele ia explicar isso? Então ele fala, né? Só verá o reino de Deus quem nascer de novo. Ou seja, a gente precisa nascer, renascer tantas vezes quantas forem necessárias, né? Então, aliás, gente, Jesus não nos advertiu. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir? E será que nós estamos com os nossos ouvidos bem limpinhos e apurados para ouvir? Pois é, porque o espiritismo ele vem, né, abrir os olhos e os ouvidos da criatura humana, né? Porque ele fala sem nenhuma figura, sem nem alegoria, né? Ele levanta aquele véu que foi intencionalmente lançado sobre certas questões, certos mistérios, né, como Kardec coloca, né? Kardec diz que ele vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e um fim útil a todas as dores. Por que ele é chamado Consolador? Porque ele esclarece e traz entendimento. Quando nós somos esclarecidos, quando nós temos entendimento, nós somos consolados nas nossas dores, né? Então, veja, Jesus não podia, né, dizer de outra forma que ele mandaria o Consolador, né? É interessante, Emmanuel tem um livro, O Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, que é muito interessante da gente ler. Lá na questão 352,
É perguntado para Emmanuel Cine se a gente deve reconhecer no espiritismo o cristianismo redivivo. E Kardec, o Emmanuel diz, né? O espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então vejam, Emmanuel fala com todas as letras que o espiritismo é o consolador, né? E aí tem gente que logo já vai perguntar assim, né? Ah, mas aí todo mundo vai ter que virar espírita, então? Óbvio que não, né, gente? Claro que não, né? Emmanuel explica isso, que o espiritismo ele não pode ter essa pretensão de exterminar outros tipos de crença, né? Por quê? Porque as outras crenças são, na verdade, parcelas da verdade que a doutrina espírita vai representar, né? Mas que o espiritismo vai precisar sim é trabalhar, né, para elevar as concepções antigas para um clarão da verdade da imortalidade. Então, ninguém tem que, né, todo mundo tem que ser espírita, não. Porque, gente, na verdade, né, a denominação da religião que a gente tem, isso aí é coisa nossa. Os espíritos, na verdade, não estão nem aí se você é católico, protestante, espírita. O que interessa é o bem que você faz e o que interessa é a sua boa vontade de se aperfeiçoar moralmente. Né? O resto, se você é de qualquer vertente religiosa que for, eles não estão nem aí, gente. Nem aí. Essa separação, quem faz somos nós aqui, dorminhocos, né? Dorminhoquinhos na carne ainda, né? Nesse sono letárgico aí, né? Que não consegue acordar para as verdades espirituais, né? Para o grande entendimento da lei de amor do Pai. Então, realmente o Espiritismo traz a compreensão dos ensinamentos de Jesus, por isso é que ele é o consolador que o Cristo nos prometeu. É verdade, Lara. Muito importante essa abordagem que você falou agora, né? É interessante, né, Lara, que no livro, por exemplo, Caminho da Luz, você falou agora sobre o Espiritismo, né? E as outras religiões. No livro Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, fala que o Espiritismo, né, ele não será a religião do futuro, né, mas será o futuro das religiões, ou seja, as religiões no futuro terão como base ou como uma forma de explanar suas ideias com o Espiritismo, né, a forma como o Espiritismo aborda hoje esse tema, né. O Consolador Prometido, né, ele não é uma pessoa, não é um ser, não é uma pessoa encarnada, não é uma coisa que está aqui, né. O Consolador Prometido, ele menciona que você falou que é o Espírito de verdade. O Espírito de verdade é Jesus, né, como você muito bem falou, né. Se a gente também observar, o Espiritismo ele traz de volta aquele Espiritismo, que é o cristianismo primitivo, aquele primeiro cristianismo, né, aquele real cristianismo de Jesus, né. Então, ou seja, o mais puro, aquele evangelho mais próximo do nosso Cristo. Né? Pois é natural que no decorrer do tempo, né, as traduções elas foram sendo realizadas, né, e houveram algumas alterações, algumas coisas foram cortadas, foram ceifadas dali, né, e tiraram-se algumas essências do próprio evangelho, como por exemplo, né, a parte da reencarnação que tinha na época de Jesus, né, se fala muito de reencarnação. Então, o Espiritismo veio resgatar esse cristianismo das primeiras horas, aquele cristianismo que Jesus vivenciou, que ensinou para os seus apóstolos, para as pessoas que estavam lá vivendo naquela época. Então, por isso que o Espiritismo ele é considerado o consolador prometido por Jesus, né? Pelas palavras do próprio Cristo, a gente verifica que a missão que o Consolador Prometido tem é guiar o homem à verdade, restabelecer o ensino do Cristo aqui na Terra, através da prática, do ensinamento, do esclarecimento, da consolação, né, do auxílio e da busca do conhecimento, né? Então, ou seja, em sua pureza, o Espiritismo tem como papel fundamental trazer aos novos horizontes, né,
a compreensão da vida humana pelo aspecto do Evangelho, a vida do Espírito pelo aspecto do Evangelho, as leis universais pelo aspecto do Evangelho de Jesus, pela Boa Nova de Jesus. E também temos aí uma passagem de Emmanuel no livro Linha 200. Sinceramente, não conhecia essa obra de Emmanuel, e Psicografia de Chico Xavier fala o seguinte: lembremos-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava-nos, de certo, não a liberação milagrosa de nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. E assim o Emmanuel então fala que o Espiritismo vem ser o Consolador. Temos também a mesma obra, né? Seguindo a mesma obra, no mesmo texto, fala o seguinte: temos, no entanto, na atualidade da Terra, por acréscimo da misericórdia divina, o grande explicador no Espiritismo cristão, que nos consola, esclarece, descortinando a causa das aflições que nos ferem, descerra-nos horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no vale da indecisão. Ou seja, o Espiritismo também nos trazer, através do Consolador, porque o Espiritismo e o Consolador prometido são, né, a mesma coisa. Então, o Espiritismo veio trazer para nós o esclarecimento, porque a gente não fica com dúvidas de como prosseguir, como reagir a certas situações, sobre as leis divinas, como praticar o Evangelho de Jesus na sua mais pura essência. Essa é uma das missões que o Espiritismo veio trazer aqui. E o Espiritismo veio no momento certo, na hora certa, porque nós estamos aqui praticamente na fase final da transição planetária. Então, era correto que a Consolador Prometido viesse, né, nessa última fase da transição planetária, porque esses momentos de agora, se você for comparar com o passado, nosso passado, da própria Terra, você verá que nós estamos sofrendo muito mais do que vivíamos ali 10, 15, 20 anos atrás, 50, 100 anos atrás. Porém, a coisa foi acelerada, né, foi ali pisado no pedal do acelerador, para que as coisas acontecessem mais rápido, para que a gente pudesse ali poder ser provados, poder ser ali experimentados na nossa fé, nossa confiança, nossa esperança, para podermos então seguir e dar o testemunho, né, da nossa fé, como sempre fala nosso Jesus, né? Então é importante que a gente entenda isso. É isso aí, Lara. Jefferson, quero me corrigir aqui. Me corrigir não, gente, é porque eu falei que essa informação de que o Espírito de Verdade está na Revista Espírita, mas eu não achei o ano aqui da Revista Espírita, mas ela também está no Livro dos Médiuns, lá na segunda parte, capítulo 31, Dissertações Espíritas, tem uma nota do Kardec também explicando, né, que o nome de quem assinou a mensagem, né, o Advento, do Espírito de Verdade é Jesus de Nazaré que assina, e ele explica o porquê que eles suprimem o nome, né? Então, só me corrigindo para a gente não, né, complementando a informação aí, porque senão, né, a pessoa vai lá procurar e fala: opa, Lara, onde que está aqui que eu não estou achando? Só ir lá no Livro dos Médiuns, que também você encontra lá, né? E, gente, quando a gente fala do Consolador, né, do Espiritismo ser o Consolador, a gente tem que pensar o seguinte: Jesus disse para nós as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E aí a gente pensa assim: bom, como é que alguém pode se sentir feliz por sofrer, né? Se a gente não compreende por que sofre, se a gente não entende a razão da miséria humana, né? Em todos os sentidos, material, moral, né? E a gente pensa assim: bom, então como é que o aflito é bem-aventurado? Aí o Espiritismo vem nos esclarecer. Ele vem nos mostrar a causa dos sofrimentos. Que a causa dos sofrimentos que a gente tem hoje, muitas vezes, é referente a existências anteriores, né? Então, o Espiritismo explica ao homem o seu passado e a necessidade dele expiar o passado culposo de crimes, de delitos. Emmanuel tem uma frase no livro Opinião Espírita,
que diz que é belíssima. Ele fala assim: Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Por que que o Espiritismo é a chave da nossa própria libertação? Ele é o Consolador prometido. Mas por que que ele é a chave da nossa libertação? Porque ele rompe os limites da nossa visão estreita do universo. Ele nos mostra que as inúmeras moradas da casa do Pai estão aí, mundos inumeráveis, povoados por muitas humanidades. É claro, gente, toda a criação do Pai é uma única humanidade, mas a gente tem ali vários planetas com as suas populações, encarnadas e desencarnadas, né? O Espiritismo rasga essa venda de ilusão que dificulta a nossa visão, né? Que nos cega a nossa ideia de vida, a nossa compreensão realmente da vida. O Espiritismo, ele vem nos mostrar a perfeita e verdadeira justiça e bondade do Criador. Ele nos faz ver que nós não estamos no vale de lágrimas que a gente acredita que nós estejamos eternamente, né? Fadados a sofrer. Não, que a gente sofre porque tem uma causa o nosso sofrimento. Ele nos explica que o Pai nos concede oportunidades iguais a todos nos planos de criação. Todos nós temos oportunidades de nos aperfeiçoar. Muitas vezes a gente é que não quer. Né? A gente fala, não, isso dá trabalho demais. Não, isso aí eu não quero, prefiro ficar aqui, onde eu estou, né? Fazendo as coisinhas que eu estou fazendo. O Espiritismo, gente, ele extirpa a cegueira que obscurece o nosso entendimento da realidade. Ele nos ensina a reconhecer que nós devemos a nós mesmos, criaturas humanas, o bem ou o mal que aparece no nosso caminho. Não é culpa. Se eu estou passando uma situação difícil, não é culpa do Jefferson. É culpa minha, das escolhas que eu fiz. E o Espiritismo explica isso maravilhosamente. Né? Ele realmente estilhaça, né, esses grilhões de sombra que nós temos dentro de nós, que encerra a nossa inteligência nesses princípios equivocados, né? Que a gente acha aí que Deus amaldiçoa a gente, né? Não, eu vou pagar aqui, igual era antigamente na Idade Média, né? Eu vou pagar aqui não sei quanto, uma sacola de ouro para eu poder comprar minha passagem para o paraíso. Né? Deus não tem esse favoritismo, né? Deus não concede favores, né? Não é assim que a justiça e a misericórdia divina atuam, a bondade, não. O Espiritismo traz para nós o conhecimento firme, robusto da reencarnação do espírito, que o espírito está aqui em processo de aperfeiçoamento contínuo e gradativo na Terra, em outros mundos. Olha a beleza disso, gente. É o Espiritismo Consolador prometido, porque ele realmente ele arrebenta as algemas que nos prendem à tristeza, né, a esses sentimentos mais inferiores, né? Gente, a gente não se entristece e sofre nessa perspectiva de adeus eterno diante da morte. Morreu, acabou? Acabou tudo, morreu, nunca mais vou ver. Minha mãe morre, nossa Senhora, nunca mais vou ver minha mãe. Meu filho morre, nunca mais vou ver meu filho. Que dor e sofrimento é você pensar a vida dessa forma. O Espiritismo clareia o nosso raciocínio. Por quê? Porque ele nos diz e nos prova a sobrevivência do espírito, que o que morre é o corpo material. O Espiritismo, gente, ele soluciona em cada um de nós os problemas da evolução, os problemas inerentes ao ser, a dor,
o destino. Né? O espiritismo é como Emmanuel diz, né? Ele usa uma expressão ótima, ele fala que o espiritismo é o facho libertador. E é mesmo. Por quê? Porque ele desata as correntes que nos aprisionam na angústia, no orgulho, no egoísmo, né? Na vaidade, na tristeza, na dor, no sofrimento. Porque ele derruba esses muros de separação permanente. Não existe. Não existe. O Espiritismo, gente, vem abolir os cativeiros de ignorância em que nós nos colocamos. Essa é a beleza do Espiritismo. E como é consoladora essa ideia. Porque realmente nos esclarece. O que o materialismo, gente, tem a dizer para aquele que está em sofrimento tão profundo, né, que muitas vezes se deixa desesperar até o ponto de cometer aí um suicídio? O que o materialismo dá de consolo ao pai que perdeu o filho? Ao filho que perdeu o pai? Ao marido que perdeu a esposa adorada? Qual é a consolação que ele dá? Nenhuma. Porque o materialista diz assim: ó, morreu, acabou, tudo acabou. Né? Aquilo que era tão caro para você, não resta nada disso, nada. Né? Só esse corpo aí que está debaixo da terra que vai ser dissolvido aí, né? Vai ser comido aí pelos vermes, vai ser desintegrado. Agora, da inteligência da pessoa que aqui estava, das qualidades morais que ela tinha, da instrução que ela adquiriu, e isso tudo se perdeu para sempre. Qual o consolo que a gente tem nisso? Nenhum, nenhum consolo. Aí o espírita não. O espírita, ele compreende, ele fala assim: olha, nada disso se perdeu. Tudo continua existindo. A única coisa que você perdeu foi esse corpo de carne. Mas o espírito, não, ele está liberto da prisão. Porque o nosso corpo é uma prisão para o espírito. Ele está liberto. Ele está aí, entre nós. Ele nos vê, ele nos escuta e ele nos espera. Veja, você perde um ente querido. Você perde aí o seu marido, o amor da sua vida, né? Nessa encarnação, você perde a sua mãe, que você tanto ama, o seu filho querido. E o que o Espiritismo diz para nós? Ele está aí com você, ele está te esperando. Aí, gente, a gente percebe o quanto o materialismo faz mal, né? O quanto de veneno o materialismo inocula na nossa mente, né? Porque é o veneno da incredulidade. Ele fala: nada existe, você não precisa acreditar em Deus, porque nada existe depois que você morrer, você não tem auxílio nenhum. Se aqui na vida você não teve auxílio nenhum, morreu, acabou. E o Espiritismo não. O Espiritismo, ele descortina o mundo espiritual para nós. Ele descortina, ele nos informa a nossa verdadeira essência. Somos espíritos imortais. Temos toda uma jornada, nós estamos destinados por Deus à glória e à perfeição. Tem coisa mais consoladora do que isso? Do que você ter a certeza de reencontrar um ente querido? Pois é, gente. É por isso que o Espiritismo é o consolador. É verdade, né, Lara? Com certeza, concordo. E o mais interessante, né, Lara, que o Espiritismo, você vai poder entender que, se você parar e observar bem, você vai ver como o Espiritismo mudou a nossa vivência, nosso ponto de vista, nossa visão. Por quê? Porque imagina se não existisse o Espiritismo hoje. Quantas mães, quantos pais que perderam seus filhos não estariam aqui agora chorando, se lamentando, ou até buscando suicídio para poder tentar encontrar seu filho? Então, o Espiritismo mudou, né, criou ali toda uma atmosfera que nos auxilia, que nos esclarece, para a gente poder, então, seguir nossa vida aqui na Terra com mais tranquilidade, com mais paz e harmonia.
Então, aquela perturbação que nós tínhamos antes do Espiritismo aparecer na Terra, hoje praticamente desapareceu. E acredito eu que futuramente, né, a gente vai estar tendo mais informações sobre o mundo espiritual referente a isso, a parte da consolação e da esclarecimento, que a gente vai poder, então, ter mais condições de entender melhor algumas coisas que hoje, para nós, parece mais difícil ou mais complicado de entender. Mas, com certeza, o Espiritismo está sempre avançando, os Espíritos estão sempre trazendo novas informações para nós, e a gente vai, então, aprendendo e esclarecendo melhor. E à medida que nós vamos nos amadurecendo, né, tendo maior maturidade espiritual, mais informações, mais crescimento que a gente vai ter, então, acesso pelas mensagens, pelas comunicações dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade tem uma mensagem muito, muito interessante, que eu sinceramente, amo essa mensagem. É a seguinte: venho como outrora, ou seja, como antes, né, o ano passado, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos, ou materialistas, né, que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantam as ondas. Revelei a doutrina divina. Temos também uma mensagem que ela já falou, mas eu gostaria de reforçar, que é do livro Opinião Espírita, de Emmanuel, né? De autoria Chico Xavier e Valdo Vieira. Fala o seguinte: Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhes a chave da própria libertação. Rompe os limites que circunlavam o planeta, em forma de horizontes, e descortinando-lhes a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, rasgando a venda da ilusão que lhes empana a ideia da vida. Então, nós percebemos que o Espiritismo remove, de fato, as aflições através do esclarecimento, através da consolação que a doutrina traz aos nossos corações. Então, buscamos entender que a prática do Espiritismo não é só o esclarecimento e a consolação, mas é viver o Evangelho de Jesus, é viver na prática aquilo que Jesus viveu na sua época, quando estava aqui encarnado. Então, o Espiritismo nos chama a despertar as nossas virtudes e as nossas qualidades como espírito, né? E temos uma outra passagem da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho muito interessante também. Fala o seguinte: o Espiritismo vem na época predita, ou seja, vem no tempo certo, na hora certa, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sob certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil para todas as dores do nosso corpo. Foi exatamente o que a Lara falou, né? Então, o Espiritismo vem trazendo a palavra, e quem tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir, e quem tiver olhos para ver, verá. Então, é importante isso, não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? A gente tem que entender, gente, que nós somos humanos, né? E quando a gente não se afiniza com uma ideia, a nossa
o nosso comportamento mais comum é detratar aquela ideia, né. Então, existe realmente, né, uma discussão aí, entre os espíritas, né, se já tem gente que acha que o espírito de verdade é Jesus, tem gente que acha que é Sócrates, tem gente que, né, qualquer um pode achar o que for. Mas as mensagens que o espírito de verdade deixou para nós, através de psicografia de médiuns, né, e que Kardec, traz para nós, não nos deixa dúvida. O Jefferson leu aí um pedacinho. Tem uma mensagem que foi psicografada em 1861 em Bordeaux, em que o espírito de verdade diz assim: sou o grande médico de almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Vejam, qual a dúvida? Jesus cita aquilo que ele já falou para os seus discípulos: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei, o meu fardo é leve. Então, gente, né, a gente não pode, na verdade, ficar, minha opinião, né, ficar aí nessas contendas, né, que é isso, que é aquilo, e não sei o que, não sei o quê. O que importa, na verdade, é que o espiritismo é uma filosofia, uma ciência e uma religião. Ele é as três coisas. E eu não conheço. E olha que eu já estudei muito outras coisas, né? Eu já estudei, porque, gente, eu sempre tive para mim o que a minha avó me ensinou. Para você falar de alguma coisa e para você ter uma opinião formada, você tem que saber não só aquilo que te agrada, mas as outras ideias que também te desagradam. Então, ou que você não sabe o que que é, né? Então, assim, eu já estudei de tudo, eu já estudei teosofia, eu já estudei diversas vertentes aí religiosas. Não há nada tão consolador e que traga tanto alento à criatura humana do que a doutrina espírita. Não há. Né? Ela é de uma beleza, e eu acho que por isso a gente deve uma gratidão a Kardec aí imensa, né, por codificar a doutrina espírita, e a outros continuadores, né, Chico Xavier, outros aí, como Herculano Pires, Ernesto Bozano, né, Dona Ivone do Amaral Pereira, tanta gente que se dedicou e se dedica à divulgação da doutrina espírita, né? Então, nós precisamos realmente compreender que o espiritismo, ele, diante do sofrimento humano, ele diz assim: olha, você está sofrendo? Ok, tem uma causa. Tem uma causa para você estar sofrendo. Você vai entender essa causa. E você, como que você vai ficar livre dessa dor e desse sofrimento? Se melhorando, se purificando, se aperfeiçoando moralmente, fazendo o bem. É porque só assim é que a gente vai garantir a felicidade nas existências futuras. O Espiritismo vem é, na verdade, esclarecer aquilo que Jesus disse para nós. Ele vai nos dizer assim: olha, aquilo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Então, qual semente que você está plantando hoje? O que é bom que você está plantando hoje? Você está plantando boa semente ou semente ruim? Porque o nosso futuro será tão melhor quanto melhor forem as nossas atitudes hoje. E tem coisa mais consoladora que essa, que não existe acaso, que você não está aí jogado no mundo, que tem tudo, tem uma lei, tem um motivo,
tem uma explicação. Eu não conheço nada mais consolador, gente. Nada mais consolador. Porque o Espiritismo traz para nós, nos dá a ciência, a compreensão do porquê a gente está sofrendo. E a partir disso, a gente, através da nossa capacidade de pensar, a gente analisa e fala: bom, meu sofrimento é justo. Porque se eu estou sofrendo isso hoje, eu fiz coisas no passado, coisas anteriores que me levaram a essa dor e esse sofrimento hoje. O Espiritismo, gente, nos auxilia no nosso adiantamento, no nosso melhoramento moral. O Espiritismo ele traz tanto esclarecimento, tanto entendimento, que a gente passa a aceitar sem resmungar, sem se vitimizar, sem reclamar aquilo que aparece no nosso caminho. E melhor, nos faz compreender que nós somos construtores do nosso destino, do nosso futuro. São as nossas escolhas de hoje que moldam o nosso futuro amanhã. Eu não consigo imaginar nada mais consolador do que isso, porque o Espiritismo traz, como Jesus nos disse, nós somos responsáveis por nós. Claro que a gente sempre vai ter auxílio nas nossas dores, né? Porque Deus é misericordioso e bom. Mas a responsabilidade por construir um futuro melhor é nossa. A responsabilidade pelo nosso aprimoramento moral é nossa. A responsabilidade por eu buscar o entendimento das leis de amor do Pai, de eu buscar o conhecimento, é nossa. A responsabilidade de eu fazer bem ou mal é nossa. Então, a responsabilidade é nossa. E a consequência, nós é que sofreremos. Não tem nada mais consolador que isso. Então, se eu quero parar de sofrer, eu tenho que compreender que eu tenho que me melhorar. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que me aprimorar. E é isso que o Espiritismo traz para nós. Essa necessidade de nós nos reformarmos, de nós reformularmos o nosso caminho. E isso é consolador. Exatamente, né, Lara? Muito bom. E eu queria fazer uma leitura, continuar a leitura da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Acho muito interessante essa abordagem, principalmente o capítulo 6, né, que aborda sobre o tema, né, do Cristo Consolador. Fala o seguinte: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Presta atenção. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Olha só que alerta que o Espírito de Verdade nos dá. Repetindo, não mistureis o joio com a boa semente e nem as utopias com as verdades. Então, precisamos aí estar atentos, né? Tudo que não é o princípio da base do espiritismo não pode ser aceita como verdade, né? Então, temos que tomar cuidado aí com as pessoas que querem destruir o espiritismo, destruir as questões aí mais caras para o espiritismo, né? E a gente tem que estar sempre atento a isso, não permitir que isso aconteça. Então, pessoal, é muito importante que nós busquemos, né, também entender que o Espiritismo tem ali, o Espírito de Verdade nos trouxe ali uma mensagem muito interessante, que é: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento.
primeiro ensinamento, desculpa. Instruí-vos, este é o segundo. O que isso quer dizer o quê? Nós precisamos amar, mas precisamos estudar. Estudando é como nós podemos buscar o conhecimento, compreender o conhecimento, compartilhar aquele conhecimento que a gente adquiriu e colocar em prática. Porque assim a gente consegue, então, através da nossa atitude, nosso hábito de criar o estudo, né, de criar o entendimento, buscando o conhecimento, né, que o Espiritismo nos traz, para que a gente possa, então, colocar em prática. Porque a prática do Espiritismo tem que ser colocada o tempo todo, qualquer hora, qualquer tempo, não importa aonde nós estejamos, seja na família, seja no nosso lazer, seja na área profissional, seja numa viagem, seja no banco, não importa. O Espiritismo tem que estar vivendo dentro de nós, porque tem uma passagem, né, bíblica que fala o seguinte: se você não vive a letra está morta. Então, para a gente poder vivificar a letra, ou seja, para a gente poder vivificar os ensinamentos de Jesus, precisamos praticar, precisamos aprender a colocar em prática. Então, pessoal, é importante também, eu queria só reforçar, né, que a Lara falou, que o livro dos médiuns, né, revela no seu comentário do capítulo 31, item 9, que Jesus realmente é, né, o Espírito de Verdade. Como a Lara falou, independente se você pensa diferente, não importa, o importante é a mensagem, o importante é o que a mensagem vem nos trazer, né? Essa é uma questão. Então, o que o Espírito vem nos trazer, então, nessa mensagem? Ele fala o seguinte, ó, o Kardec fala o seguinte: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com o nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas tão grandes, seria o insigne favor da sua autenticidade, porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o Jesus Nazaré. O Kardec falou aqui? O cuidado que Kardec teve aqui. Por que eu quero voltar a esse assunto? Porque é muito importante que nós tenhamos cuidado, o bom senso, porque não adianta a gente escrever um livro, escrever uma mensagem e colocar ali Jesus Nazaré. Será que nós estamos nessa capacidade de receber Jesus? Será que a gente observando aquele médium, tem muitos médiums por aí, né, que dizem que recebem Jesus, dizem que recebem a mensagem de Jesus. Não estou questionando, né, a questão, mas precisamos estar atentos, observar qual a mensagem, observar como a postura do médium e tomar cuidado para a gente não ser enganado, né? Então é importante que nós tenhamos isso em mente. E na obra Missionários da Luz, de André Luiz e Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 9, fala o seguinte, deixa eu ver aqui, eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo e entrará, sairá e acharás pastagem. Porque audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade. Aí Alexandre fala, que é o próprio Senhor. Ouve-me, irmãos meus. Se vos dispondes no serviço divino, não há outro caminho senão por ele. Então, é a mensagem que o Espírito Alexandre fala, afirmando que o Espírito de verdade é o próprio Senhor, é o nosso Jesus Nazaré. Lara, se você quiser fazer um comentário ou quiser fazer as considerações finais, fica à vontade aí. Só a título de curiosidade, gente, que a gente fala, né, que o Consolador prometido viria no momento em que a humanidade estivesse mais madura e tudo, né? Mas ele veio no momento tão certo, porque naquele tempo em que Kardec se interessa ali por aqueles fenômenos, né, e que ele traz então ali, através de um trabalho árduo, né, a codificação espírita, foi exatamente num período em que uma ideologia chamada positivismo, né, estava alcançando ali o absurdo de negar tudo, né? Tudo não era verdade, né? Com Augusto Comte. E o catolicismo, por sua vez,
estava ali se entregando a algumas extravagâncias, né, como falar, por exemplo, né, o Papa Pio IX, ele Pio IX, desculpa, ele, proclamava ali a infalibilidade dos papas, né. E aí, né, Deus na sua misericórdia infinita, né, e Jesus, né, como nosso mestre, então deixa vir à Terra a revelação, abençoada e consoladora da doutrina espírita, né. Traz ali, este entrelaçamento aí, né, dos vivos e dos mortos, né, vamos dizer assim, né, de nós espíritos encarnados para com os espíritos desencarnados. Claro que essa comunicação, gente, existe desde que o homem está aí, né? É só a gente pegar os relatos históricos aí, mas com o espiritismo isso vem de uma forma muito mais consistente, né? Então, realmente, o consolador que Jesus nos prometeu, ele chega no momento muito oportuno, para a humanidade terrena, né. Então é por isso, gente, que realmente é urgente que a gente se reforme, né, que a gente aproveite aí essa bênção do céu, né, que é tanto o evangelho, a Bíblia, como a a doutrina espírita, a codificação espírita, todos esses livros aí que a doutrina espírita nos traz através de Chico, através de Ivone do Amaral Pereira e tantos outros, né? Para a gente poder realmente providenciar o nosso esclarecimento espiritual, para providenciarmos o nosso aperfeiçoamento moral, né? A gente precisa, mais do que nunca, realmente estudar, como Jefferson disse, né? Criar grupos de estudo, estudar a codificação espírita, né? Nada disso, gente. Não inventa moda de falar que Kardec está ultrapassado, Kardec é isso, Kardec é aquilo. Vamos reescrever a codificação, vamos reescrever a Bíblia. Para com essa loucura, gente. Isso é coisa, né, de gente que está ali, né, sofrendo alguma perturbação espiritual. Porque ninguém fala melhor que Jesus. E os apóstolos trouxeram as palavras de Jesus, né, os seus discípulos, e ninguém fala por Kardec, né? E toda essa falange aí, junto com Jesus, o Espírito de verdade, que orientou este trabalho magnífico de Kardec. Então, né, bom senso, né, gente? Bom senso, né? Não vamos cair aí nas armadilhas das trevas, né? Porque senão as coisas ficam complicadas. Então, é urgente que a gente promova realmente grupos de estudo, que a gente se debruce para estudar e principalmente para divulgar, para difundir aí no seio da sociedade, no lar, né? Onde for possível, o ensinamento de Jesus e a explicação da doutrina espírita, né? A gente sabe que a gente vive tempos aí muito complicados, né? A humanidade terrena está atingindo aí o cume de um ciclo evolutivo muito importante. Estamos nos passando de planeta de prova e expiação para regeneração. Não há como passar por isso sem que as coisas sejam chacoalhadas, sem que haja uma transformação. E, na verdade, não existe nessas transformações. é, Aliás, sempre existe a necessidade, nesses tipos de transformação da sociedade, a necessidade do pensamento religioso, né, para manter ali realmente a espiritualidade da criatura humana nos momentos críticos que nós estamos enfrentando, né? Então, assim, nós temos que ter no nosso íntimo o compromisso conosco de nos melhorarmos e também de difundirmos aí os ensinamentos de Jesus, né? Gente, porque nada nos traz tanto amparo,
para todos esses momentos de dificuldade que a gente vive, do que o entendimento de que a vida, que existe um Deus, Criador de tudo que existe, que nós somos espíritos imortais, que nós reencarnamos diversas vezes para o nosso próprio aprimoramento, que os espíritos estão aí se comunicando conosco. Tem coisa mais consoladora que essa, gente? Não, né? Por isso, o Espiritismo é o consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. Muito bem, Lara. Muito bem mesmo. Pessoal, então, fazendo as considerações finais aqui, né, eu queria fazer a leitura mais um trechinho do livro dos Médiuns, Espírito de Verdade, que fala o seguinte, esse trecho esse texto, né, ele também está na Revista Espírita, tá bom, pessoal? De 1864. Fala o seguinte: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra tem que lembrar aos materialistas que, acima deles, reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Só uma correção aqui. Esse texto aqui não está na Revista Espírita, desculpa. Esse texto aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Só para não cometer erro aqui, né? Porque o Espiritismo é assim, pessoal. Tem que ter responsabilidade que a gente fala aqui, né? Então, o Espiritismo, ele é a doutrina da verdade, onde a gente entende as leis universais, onde a gente resgata as mensagens, né? E os ensinamentos que os Espíritos podem nos trazer para poder passar ali para a gente não ter aflições, para a gente ter esclarecimento das coisas, como acontece as leis universais, as leis do mundo espiritual, as leis do mundo físico, e também nos alerta, né, que nós precisamos buscar a felicidade, buscar a paz, buscar a vigilância, a oração, né, aquele estudo que vai nos tirar da ignorância, vai nos esclarecer, trazer conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto mais estudo a gente tiver, menos enganados nós seremos e mais praticantes da verdadeira doutrina de Jesus, a gente vai então fazer como nossa atividade, como um hábito que a gente vai estar exercendo no dia a dia. Então, o Espiritismo, como a Lara muito bem falou, ele não é só, né, não é só o Consolador permitido, ele é também filosofia, é religião e é ciência. São as três bases, né, que o Espiritismo se baseia para poder, então, trazer a nós a ciência, né, a filosofia e a religião de Jesus, né? Embora Jesus não tenha criado uma religião, mas com base nos ensinamentos de Jesus, nós criamos, os homens criaram a religião. Então, a gente ali pôde, o Espiritismo pôde, então, trazer esse outro ângulo de entendimento aqui, né? Então, com essas três fontes de ensinamentos, o Espiritismo, então, se torna mais completo, se torna uma ciência mais viva, mais coesa, né, do que só o lado, só o foco científico, ou só o foco filosófico, ou só o foco objetivo ali da religião. Então, o Espiritismo se torna mais completa, né, com esses três aspectos, com a tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, pessoal, o Consolador Prometido está aí, né? Cabe a nós buscar o entendimento, cabe a nós buscar praticar tudo aquilo que Jesus nos ensina. A Lara falou muito bem, eu reforço que a Lara falou referente aí. Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar o Espiritismo e vamos também estudar aquilo que a gente não gosta, que é as outras coisas que a gente não gosta. Por exemplo, eu não gosto de matemática, mas estou ali estudando matemática, porque eu quero me aprimorar. Então, o evangelho, ele é praticar, é você vai ter que estudar sempre. Como falei antes, a gente não pode matar a letra, a gente tem que vivificar a letra, a gente tem que dar vida à letra que a gente está ali aprendendo. Então, é importante que nós estudemos sempre. Clara, quiser fazer um comentário ou outras considerações?
Ô Jefferson, só falar, gente, que o espiritismo, ele nos dá uma fé realmente inabalável no futuro, né? E todas essas dúvidas que às vezes pululam na nossa mente, né? Principalmente quando a gente está passando por momentos difíceis, às vezes uma doença, né? Às vezes a perda de um ente querido, às vezes uma situação de dificuldade material, né? O Espiritismo nos dá a certeza de que tudo está certo, né? A gente está passando pelas experiências que a gente precisa passar para o nosso próprio aprimoramento, que todos os problemas, gente, são aprendizado para nós e que eles passam, né? Nada não há sofrimento que dure eternamente, né? O espiritismo ele realmente ele descortina um horizonte magnífico para nós, né? Porque ele nos dá a perspectiva da felicidade, né? Da glória, né? Jesus não disse para nós: brilhe vossa luz. A nossa luz vai brilhar, né? A gente já consegue acender um bocadinho de luz dentro de nós toda vez que a gente faz o bem, que a gente anda no caminho reto, que a gente segue os ensinamentos de Jesus, que a gente passa pelas provas com paciência, com resignação, com coragem, né? Então, para mim, não realmente não há nada mais consolador do que os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Exatamente, olha. Espiritismo, como falei, né, na minha opinião, né, ele é uma doutrina que me satisfaz, me traz entendimento, e eu não consigo ver uma outra religião que seja tão completa quanto o Espiritismo. Óbvio que a gente sempre se sente bem no Espiritismo, mas assim como há outras pessoas também que se sentem bem em outras religiões, né? Então, como falei, né, o caminho da luz fala que o Espiritismo será, não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Então, tudo irá convergir, todas as religiões irão convergir para o entendimento que o Espiritismo tem hoje sobre as leis divinas, sobre as leis universais, sobre o mundo espiritual, a existência do mundo espiritual, da reencarnação. Então, nós vamos encaminhar para isso, né? Então, isso é muito importante. E queria só fazer um adendo aqui, que o Divaldo Pereira Franco falou o seguinte, né, que na década de 2050, mais ou menos, irá se descobrir, desculpa, não foi o Divaldo, foi o foi o Geraldo Lemos Neto, que falou que na época, mais na década de 2050, nós vamos, né, ter aí a presença, a descoberta, né, de uma frequência que hoje está desconhecida, através de uma televisão, né, frequência de televisão, onde a gente poder então conversar com o mundo espiritual. Então aí, isso aí vai abrir portas para que as regiões que não acreditam em vida após a morte, ou que acreditam que a gente desencarna e vai dormir, né, só corre no juízo final, tudo isso aí vai abrir portas para que as regiões possam aí entender um pouquinho mais e compreender que o mundo espiritual existe, é verdadeiro, de fato, existe, então elas vão se modificar, vão se complementar aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado então, pela presença de todos. Obrigado por estar conosco até aqui. Convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais o que é o consolo permitido, quem é o Espírito de Verdade, qual a importância do Espírito de Verdade para o Espiritismo, para a nossa doutrina aqui amada. E gostaria de agradecer a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos seus conhecimentos, pelos seus estudos aí, conhecimento. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que ficaram conosco aqui até agora. Né? É uma alegria estar aqui realmente. Sou eu quem agradece e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, gente. Tchau. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Boa semana a vocês. Até mais.